Tem noites que parecem ter sido feitas para a gente se sentir pequeno, sabe? Aquelas noites em que a chuva não é só água caindo do céu, é um peso. Um peso que encharca a roupa, esfria os ossos e, de alguma forma, parece lavar a cor do mundo, deixando tudo em tons de cinza. Era uma noite dessas. Fria, impiedosa, daquelas que fazem qualquer barulho parecer um trovão e qualquer silêncio, uma solidão profunda. E foi no meio dessa cortina de água que uma figura apareceu, caminhando devagar, sem pressa, como se já tivesse perdido a batalha contra a tempestade. Um homem de ombros largos, mas curvados. Não pelo cansaço físico de um atleta, mas por um peso diferente, um peso que ninguém podia ver. Ele usava uma jaqueta simples, escura, já pesada de tanta água, uma calça jeans surrada e um gorro que escondia parte do seu rosto. A barba, por fazer há alguns dias, dava a ele um ar de cansaço, de quem desistiu. Ele parou em frente a um prédio antigo, de pintura descascada, com uma placa simples de metal que mal se lia na escuridão. Abrigo noturno Anjos da Cidade. A porta de madeira, pesada, se abriu com um rangido que ecoou pelo salão mal iluminado lá dentro. O cheiro que o recebeu foi uma mistura complexa, desinfetante barato, roupa úmida, sopa de legumes e aquele odor inconfundível de vidas acumuladas, de histórias que ninguém parou para ouvir. Ele entrou, de cabeça baixa, e se encostou na parede, esperando. Ninguém o notou. Para os funcionários e os poucos voluntários que corriam de um lado para o outro, ele era só mais um. Mais um rosto sem nome, mais uma boca para alimentar, mais um corpo para ocupar um espaço no chão frio. A invisibilidade era quase palpável. Ele via os olhares passarem por ele, mas não o enxergarem. Era como ser um fantasma. Um jovem voluntário, talvez com uns 18 anos, passou por ele com uma pilha de cobertores e, olhando de canto de olho, soltou uma piadinha para um colega. "Olha o tiozão aí, se achando famoso com essa pose de filme, ha, deve estar esperando um tapete vermelho." O outro riu baixo, sem dar muita importância. O homem ouviu. Claro que ouviu. Por um instante seus ombros ficaram um pouco mais retos, o maxilar se contraiu. Uma faísca de algo antigo, algo poderoso, brilhou em seus olhos. Mas foi só por um segundo. Tão rápido quanto veio, se foi. Ele abaixou a cabeça um pouco mais, deixando o gorro cobrir ainda mais seu rosto. Ele não reagiu. Não podia reagir. Essa era a regra. A fila para o jantar começou a se formar. Um caldo ralo, pálido, com alguns pedaços de batata e cenoura boiando, servido em cumbucas de plástico. Ele entrou na fila, em silêncio. Quando chegou a sua vez, a mulher que servia nem olhou para ele. Encheu a cumbuca com um movimento mecânico, de quem já fez aquilo 1000 vezes, e empurrou na direção dele. "Próximo!" Ela gritou, antes mesmo que ele tivesse segurado o prato direito. Ele pegou a sopa, o plástico quente em suas mãos e procurou um lugar. Achou um canto vazio no chão, longe dos grupos que conversavam baixo. Sentou-se ali, com as costas na parede fria, e olhou para o caldo. Quantas refeições ele já tinha feito em sua vida! Banquetes preparados pelos melhores chefes do mundo, pratos com nomes que ele nem sabia pronunciar, em mesas rodeadas de gente importante. E agora, ali estava ele, com uma sopa aguada, no chão de um abrigo, completamente só. Ele levou a colher à boca. O gosto era de nada. Era só um líquido quente, mas ele comeu. Comeu devagar, cada colherada sendo um lembrete do porquê estava ali. Cada olhar de indiferença, cada sussurro, cada gesto de descaso. Era um tijolo a mais na construção da experiência que ele tinha vindo buscar. Ele estava sentindo na pele. E a verdade, a dura e fria verdade, era que aquilo era só o começo. A noite ainda era uma criança, e o frio que ele sentia não vinha só da chuva lá fora, vinha de dentro. De um lugar que ele, Cristiano Ronaldo, o homem que o mundo inteiro conhecia, nunca tinha visitado antes. O lugar do esquecimento, o lugar onde você não é ninguém. Para entender o frio daquele chão de abrigo,
A gente precisa voltar um pouco no tempo. 3 semanas antes, para ser exato. A cena não podia ser mais diferente. Um escritório em Madrid, com paredes de vidro, sol entrando pela janela, o cheiro de café caro no ar. Cristiano Ronaldo, o de verdade, o que o mundo conhece, estava sentado numa mesa de reuniões. Barba feita, cabelo impecável, vestindo roupas de grife. Na sua frente, sua equipe de confiança, seu agente, seu assessor de imprensa, 2 advogados. As expressões deles eram de pura incredulidade. Você só pode estar brincando, Cristiano, disse o agente, Jorge, um homem mais velho, de terno alinhado, que o conhecia desde garoto. 48 horas? Sozinho? Num abrigo? Sem segurança? Sem avisar ninguém? Isso não é um documentário, é um suicídio de imagem. E se alguém te machuca? E se te roubam? E se, pior, se ninguém te reconhece e você passa por uma humilhação pública? Cristiano ouvia tudo com calma, com as mãos entrelaçadas sobre a mesa. Ele deixou que todos falassem, que colocassem para fora todos os medos, todas as objeções lógicas. Falaram de contratos publicitários, de cláusulas de seguro, de riscos para a sua integridade física. Falaram de tudo, menos do que ele queria falar. Quando o silêncio finalmente se instalou, ele olhou nos olhos de cada um deles. Eu entendo tudo isso, ele começou com a voz firme. Entendo os riscos, mas vocês não estão entendendo o ponto. Eu passo a minha vida inteira cercado de sim. Sim, senhor Ronaldo. Claro, senhor Ronaldo. O que o senhor desejar, senhor Ronaldo? Eu vivo numa bolha de ouro, mas ainda assim, uma bolha. Eu faço doações, eu crio fundações, eu visito hospitais, mas eu nunca senti na pele o que é não ter nada, o que é ser invisível. Ele se levantou e foi até a janela de vidro, olhando a cidade lá embaixo. Eu quero fazer um documentário, sim, mas não sobre mim. Quero que seja sobre a invisibilidade social, sobre como a gente passa pelas pessoas na rua e não as enxerga. A gente julga pela roupa, pelo cheiro, pela aparência. A gente desvia o olhar, e eu quero saber como é estar do outro lado desse olhar. O que se sente quando o mundo decide que você não existe? Sua assessora, uma mulher jovem e inteligente chamada Sofia, argumentou: mas Cristiano, podemos fazer isso de outra forma. Com uma equipe de filmagem disfarçada, com seguranças à distância. Ele a interrompeu virando-se para ela. Não, Sofia, não seria real. As pessoas agiriam diferente se soubessem que há uma câmera. A única forma de capturar a verdade é vivendo a verdade, sem rede de segurança, só eu. E o meu objetivo não é ser reconhecido, pelo contrário, o objetivo é justamente não ser reconhecido. Eu quero saber quem eu sou quando eu não sou o Cristiano Ronaldo. A decisão estava tomada. O projeto se chamaria Humanidade Real. E seria a experiência mais radical da sua vida. Ele passou as semanas seguintes se preparando, não fisicamente, mas mentalmente. Deixou a barba crescer, estudou os trejeitos de quem vive na rua, como se portar para não chamar atenção. Escolheu roupas velhas, que comprou num brechó. E na noite combinada, ele simplesmente desapareceu. Deixou o celular de última geração na gaveta. O relógio de luxo. A carteira com os cartões de crédito ilimitados. Tudo. Saiu pela porta dos fundos de seu hotel em São Paulo, onde estava para um evento publicitário, e caminhou em direção ao desconhecido. Sozinho. Com o coração batendo forte, uma mistura de medo e excitação. Ele queria sentir. E agora, de volta ao presente, sentado no chão frio do abrigo, com o gosto da sopa rala na boca, ele estava sentindo. E era muito mais duro do que ele jamais poderia ter imaginado. Ele não era mais o CR7. Ele era só um homem com frio, com fome e completamente, assustadoramente, invisível. A teoria tinha acabado, a prática estava esmagando ele. O peso da realidade bateu de verdade. Ele tinha vindo buscar uma experiência, mas o que estava encontrando era uma lição de humildade tão brutal que o fazia questionar tudo.
Ele se perguntava se aguentaria as próximas horas. Mal sabia ele que o pior ainda estava por vir. Se você já se sentiu invisível alguma vez na vida, se já sentiu que as pessoas olhavam através de você, você sabe exatamente do que eu estou falando. Deixe um comentário aqui embaixo contando como foi, porque a sua história importa. E não esquece de curtir e se inscrever no canal, porque a jornada dele nesse abrigo está prestes a ficar muito, mas muito mais intensa. Você não vai querer perder o que acontece a seguir. A noite no abrigo não foi feita para o sono. Era um mosaico de sons inquietantes, a tosse seca de um senhor no canto, o choro abafado de alguém que sonhava com um passado melhor, o ranger dos dentes de um homem atormentado por seus demônios. Cristiano, agora deitado no chão duro e gelado do corredor, sentia cada um desses sons como uma pequena agulha perfurando sua tentativa de descanso. A sopa rala revirava em seu estômago, não de fome, mas de angústia. O frio subia pela sua espinha, implacável. Ele se encolheu, tentando usar a própria jaqueta como um cobertor improvisado. Foi então que o problema começou. Um dos voluntários da noite, um homem robusto, de rosto severo, chamado Ricardo, passou por ele e parou bruscamente. Seus olhos caíram sobre um cobertor cinza, fino e puído, que estava dobrado ao lado da cama vazia mais próxima, a cama de onde Cristiano havia sido expulso. Ricardo olhou para o cobertor, depois para Cristiano no chão, e uma expressão de certeza presunçosa tomou conta de seu rosto. "Ei, você aí!" ele disse, a voz alta demais para o silêncio da madrugada. Várias cabeças se levantaram dos colchões improvisados. "Você pegou esse cobertor, não foi? Eu não te dei cobertor nenhum. Você estava tentando roubar, não é?" A acusação pairou no ar, pesada e venenosa. Cristiano sentiu o sangue subir ao rosto. Roubo. Ele, que poderia comprar a fábrica inteira de cobertores com o dinheiro que tinha no bolso se estivesse com sua carteira, estava sendo acusado de roubar um pano velho. Ele se sentou, tentando manter a calma, como havia prometido a si mesmo que faria. "Não, senhor, eu não peguei nada", ele disse, a voz rouca pelo desuso e pelo frio. "Eu só achei que ele estava sobrando ali na cama." Ricardo soltou uma risada de escárnio. "Ah, achou que estava sobrando? Todo mundo aqui quer um cobertor, meu amigo. Ninguém deixa sobrando. Ladrão é tudo igual, sempre com uma desculpinha na ponta da língua." "Me dá isso aqui." Antes que Cristiano pudesse reagir, Ricardo se abaixou e puxou o cobertor com força. Ele não se contentou em apenas pegar o objeto. Ele fez questão de humilhar. Olhou para os outros abrigados, que assistiam à cena em silêncio, alguns com pena, outros com medo. "É por causa de gente como esse aí que as coisas somem por aqui. A gente tenta ajudar e eles nos apunhalam pelas costas." O constrangimento era uma capa grossa e sufocante. Cristiano sentiu os olhares sobre ele. Ninguém o defendia, ninguém questionava. A palavra do voluntário era lei. A sua, a de um Zé Ninguém, não valia nada. Ele foi julgado e condenado em segundos, sem direito à defesa. Ele abaixou a cabeça, sentindo uma queimação nos olhos. Não era tristeza. Era raiva. Uma raiva fria e impotente. "Já que você gosta tanto do chão, vai dormir lá perto da porta", ordenou Ricardo. "Assim eu fico de olho em você." Sem dizer uma palavra, Cristiano se levantou. Pegou sua pequena mochila, que continha apenas uma garrafa de água e um par de meias, e caminhou até a entrada do abrigo. O chão ali era ainda mais frio. Uma corrente de ar gelado entrava por debaixo da porta. Ele se deitou, de costas para todos, encarando a madeira velha da porta. Foi ali, naquele momento de humilhação máxima, que ele ouviu o sussurro que terminaria de quebrar o que restava de sua compostura. Dois rapazes, não muito longe dali, conversavam baixo. "Mó cara de bandido esse aí, né?" disse um. "Certeza que já aprontou muito na rua. O Ricardo fez bem em ficar esperto." Cara de bandido. A frase ecoou na sua mente. Ele fechou os olhos com força. Seu rosto, o rosto que estampava outdoors pelo mundo, que era a imagem de marcas globais, que era reconhecido por bilhões de pessoas. Ali,
naquele microcosmo de sofrimento, era apenas a cara de um bandido. A ironia era tão cruel que quase o fez rir. Mas não havia humor ali, apenas dor. Ele percebeu com uma clareza assustadora que a sua identidade não estava em seu rosto, em seu corpo ou em seu talento. Estava no contexto. Cercado de luxo, ele era um rei. Despido de tudo, ele era um suspeito. A experiência que ele viera buscar estava se revelando muito mais profunda e sombria do que ele antecipara. Não era sobre sentir frio ou fome, era sobre sentir o peso do preconceito, era sobre entender como um ser humano pode ser despojado de sua dignidade por um simples olhar, uma acusação infundada, um sussurro no escuro. E ele, Cristiano Ronaldo, o homem que parecia ter tudo, estava descobrindo que, sem o seu nome, ele não tinha nada, absolutamente nada. A noite seria longa, e a manhã incerta. A manhã chegou cinzenta e úmida, como se a noite anterior tivesse deixado um resíduo de melancolia no ar. O abrigo começou a se agitar com uma energia lenta e resignada. As pessoas se levantavam, dobravam seus poucos pertences e se preparavam para enfrentar mais um dia nas ruas. Cristiano não tinha dormido quase nada. Cada osso do seu corpo doía por causa do chão frio. A humilhação da noite anterior ainda pesava em seus ombros como uma âncora. Ele se sentia esgotado, não só fisicamente, mas emocionalmente. A experiência tinha ido longe demais. Ele estava pronto para desistir. Ele se levantou, ajeitou o gorro na cabeça e se dirigiu à saída, decidido a encerrar o documentário silenciosamente. Ele já tinha o que precisava, uma lição mais dura do que jamais imaginara. Não precisava de mais nada. Enquanto caminhava em direção à porta, evitando o olhar de Ricardo, que o observava com desconfiança do outro lado do salão, algo inesperado aconteceu. A porta do abrigo se abriu e uma senhora entrou. Ela era pequena, curvada pelo tempo, com cabelos brancos como algodão presos num coque frouxo. Devia ter seus 80 anos. Seu rosto era um mapa de rugas, e seus olhos, apesar de cansados, brilhavam com uma urgência desesperada. Ela segurava um retrato amarelado nas mãos trêmulas. "Por favor", ela disse a uma voluntária, a voz frágil, mas firme. "Alguém viu meu neto? O nome dele é Rafael. Ele sumiu há 2 dias." A voluntária pegou o retrato com uma paciência ensaiada, olhou rapidamente e balançou a cabeça. "Não, minha senhora, não vimos ninguém assim, mas pode deixar o contato, se ele aparecer. Nós avisamos." A senhora parecia desolada. Seus ombros caíram, e ela suspirou, um som que continha um mundo de preocupação. Foi então que seu olhar começou a vagar pelo salão, procurando talvez uma última centelha de esperança. Seus olhos passaram por rostos desconhecidos, por figuras encolhidas nos cantos. E então eles pararam. Eles pararam em Cristiano. Ele estava perto da porta, quase na sombra, mas a luz fraca da manhã que entrava pela janela iluminava parte de seu rosto. A senhora ficou imóvel, seus olhos se arregalaram. A boca se abriu ligeiramente. O retrato em suas mãos tremeu e quase caiu. Ela deu um passo à frente, depois outro, hesitante. Cristiano a observou sem entender. Ele pensou que talvez ela o estivesse confundindo com o neto. Ele estava prestes a dizer que não era quem ela procurava, mas as palavras não saíram. Havia algo no olhar dela. Não era um olhar de quem procura um parente. Era um olhar de reconhecimento. Um reconhecimento tão profundo e certo que era quase chocante. "Não, não pode ser." Ela sussurrou para si mesma. Então, com a voz um pouco mais alta, cheia de uma emoção que fez o salão inteiro silenciar, ela disse: Você é o Cristiano Ronaldo, não é?" O tempo parou. O som da chuva lá fora, o murmúrio das pessoas, o barulho da cozinha, tudo desapareceu. Um silêncio absoluto e pesado caiu sobre o abrigo. Todos os rostos se viraram para Cristiano.
Ricardo, o voluntário, congelou com uma xícara de café na mão. O jovem que tinha feito a piada sobre o tiozão famoso ficou pálido. A senhora deu mais alguns passos, até ficar bem na frente dele. Lágrimas começaram a brotar em seus olhos e escorrer por suas bochechas enrugadas. Eu sabia, eu nunca esqueceria esse rosto. Você visitou o meu asilo há uns 5 anos. A minha irmã, a Lourdes, ela era sua maior fã. Ela estava tão doente, não saía da cama. Mas naquele dia, você apareceu. Você sentou ao lado dela, segurou a mão dela e conversou por quase meia hora. Você trouxe alegria para minha irmã nos últimos dias de vida dela. Eu nunca vou esquecer. A confissão dela, dita com uma sinceridade que cortava o coração, foi como uma onda de choque que percorreu o lugar. Ninguém se mexia, ninguém respirava. A máscara de morador de rua de Cristiano tinha sido arrancada, não por uma câmera ou por um jornalista, mas pela memória grata de uma senhora de 80 anos. O mundo dele e o mundo daquele abrigo tinha acabado de virar de cabeça para baixo. E nesse silêncio, gente, tudo mudou. Sabe aquele momento em que a verdade aparece de uma forma tão poderosa que derruba todas as mentiras? Se você acredita que um pequeno ato de reconhecimento, uma lembrança de bondade, pode mudar absolutamente tudo, deixa o seu like nesse vídeo. E se prepara, porque a tempestade que veio depois da calma, ninguém, absolutamente ninguém, estava esperando. O silêncio que se seguiu à revelação da senhora, que se apresentou como Dona Elsa, foi quebrado por um som. Um soluço. Vinha da própria Dona Elsa. Mas logo depois, suas lágrimas de emoção se transformaram em lágrimas de fúria. Ela se virou e seu corpo frágil parecia ter ganhado o dobro do tamanho. Seus olhos, antes marejados, agora cuspiam fogo, e o alvo de sua ira era Ricardo. Vocês! Ela gritou, a voz ecoando pelas paredes do abrigo. O que vocês fizeram com ele? Eu vi, eu cheguei e vi o jeito que olhavam para ele. Com nojo, com desprezo, vocês humilharam um homem bom, um homem que já ajudou mais gente nesta vida do que vocês todos juntos jamais sonharão em ajudar. Vocês têm vergonha! Ricardo ficou branco como papel. A xícara de café tremia em sua mão. Ele tentou balbuciar algo. Mas, senhora, a gente não sabia. Ele... Não sabiam? Ela o interrompeu, dando um passo à frente, destemida. E precisa saber quem é a pessoa para tratar com respeito? Precisa ser famoso para ter dignidade? A gente só merece um cobertor se tiver um nome conhecido? Que tipo de caridade é essa que vocês fazem aqui? Uma caridade que escolhe a quem ajudar? Isso não é caridade, é arrogância. Cada palavra de Dona Elsa era como um tapa na cara de todos os funcionários e voluntários presentes. Eles se encolheram, desviando o olhar, consumidos pela vergonha. Cristiano, vendo a agitação da senhora, se aproximou dela e tocou gentilmente em seu braço. Dona Elsa, por favor, se acalme, ele disse, a voz suave pela primeira vez naquela manhã. Está tudo bem, de verdade. Eu precisava ver isso. Eu precisava entender. A frase dele pareceu confundir ainda mais as pessoas. Precisava ver aquilo? Por quê? Mas antes que alguém pudesse processar a informação, um outro evento estava acontecendo, silenciosamente num canto do salão. Um dos abrigados mais jovens, um rapaz que tinha passado a noite inteira quieto, tinha sacado o celular velho do bolso assim que Dona Elsa começou a gritar. Ele não era bobo. Ele sabia que algo histórico estava acontecendo. E ele gravou. Gravou tudo. A acusação de Dona Elsa, o rosto pálido de Ricardo, a calma inexplicável de Cristiano. Assim que a poeira começou a baixar, ele se esgueirou para fora do abrigo e, usando o Wi-Fi público da praça em frente, postou o vídeo. A legenda era simples. CR7 finge ser morador de rua, é humilhado em abrigo e uma senhora o defende. O mundo precisa ver isso.
Foi como acender um fósforo num barril de pólvora. Em menos de 1 hora, o vídeo tinha 1.000 visualizações. Em 2 horas, 50.000. Em 3 horas, passava de 1 milhão. A hashtag Humanidade Real começou a subir nos Trending Topics do Twitter. Pessoas de todo o mundo assistiam, chocadas. Comentários explodiam em todas as línguas. Que vergonha! Dona Elsa é uma rainha. Isso mostra o preconceito que os invisíveis sofrem todos os dias. A mídia não demorou a farejar a história. Primeiro os portais de fofoca, depois os grandes jornais. As manchetes eram sensacionalistas e diretas. Cristiano Ronaldo humilhado em abrigo público após ser confundido com morador de rua. Ou, o dia em que o ídolo foi tratado como lixo. Celebridades começaram a se manifestar. Neymar postou o vídeo com a legenda Força, ídolo, inacreditável. Messi tuitou: o respeito não deveria depender da fama. Todo o meu apoio a Cristiano. O mundo do futebol, e logo o mundo inteiro, estava em polvorosa. De volta ao abrigo, o caos se instalou. Carros de reportagem começaram a estacionar na frente, cercando o prédio. Repórteres com microfones gritavam perguntas. A equipe do abrigo, em pânico, trancou as portas. Ricardo andava de um lado para o outro, passando as mãos no cabelo, murmurando: minha vida acabou. No meio de tudo aquilo, Cristiano permanecia um oásis de calma. Sua equipe finalmente o encontrou, alertada pela explosão na internet. Eles entraram no abrigo como um furacão, prontos para resgatá-lo. Cristiano, vamos embora daqui agora! Disse seu agente, Jorge, com o rosto vermelho de raiva e preocupação. Cristiano olhou para ele, depois para Dona Elsa, que agora estava sentada, mais calma, e para os outros rostos assustados no salão. Ele tinha conseguido o que queria. A invisibilidade tinha sido exposta de forma brutal. Mas agora, a sua responsabilidade era outra. Não era mais sobre a sua experiência, era sobre o que ele faria com ela. Ainda não, Jorge, ele disse. Ainda não acabou. Ele foi escoltado para fora por uma entrada dos fundos para longe das câmeras, mas a imagem que ficou na mente de todos foi a dele parando por um segundo, se virando e olhando nos olhos de Ricardo. Ele não disse nada, mas seu olhar dizia tudo. Não era um olhar de raiva, era de pena. E de alguma forma, isso foi muito pior para Ricardo do que qualquer grito ou acusação. O mundo esperava uma reação explosiva de Cristiano Ronaldo, uma coletiva de imprensa furiosa, um processo milionário contra o abrigo, uma declaração pública condenando Ricardo e a instituição. Era o que qualquer um faria, mas Cristiano não é qualquer um. Ele passou o resto daquele dia em silêncio, recluso em seu hotel, recusando todas as ligações da imprensa. Sua equipe estava frenética, mas ele pedia calma. Ele não estava planejando uma vingança, estava planejando uma resposta. Na manhã seguinte, a rua em frente ao abrigo noturno Anjos da cidade estava ainda mais lotada de jornalistas e curiosos. De repente, um caminhão grande, sem nenhuma identificação de marca, dobrou a esquina e parou em frente à porta principal. As portas traseiras se abriram, revelando uma carga que ninguém esperava. Centenas de colchões novos, pilhas de cobertores grossos e quentes, caixas e mais caixas de alimentos não perecíveis, roupas de inverno, kits de higiene. E descendo da cabine do motorista, vestindo uma simples camiseta branca e calça jeans, estava ele, Cristiano Ronaldo. Um silêncio chocado caiu sobre a multidão. As câmeras se viraram para ele, mas ele não olhou para elas. Caminhou com determinação até a porta do abrigo, que foi aberta por um funcionário trêmulo. Lá dentro, os abrigados e a equipe, incluindo Ricardo e Dona Elsa, o observavam sem fôlego. Ele não entrou com uma postura de acusador. Ele entrou como alguém que voltava para casa. Parou no centro do salão e, com uma voz calma, que foi amplificada por um pequeno microfone que sua equipe providenciou, ele se dirigiu a todos. Bom dia, ele começou. Eu sei que muitos de vocês esperavam que eu nunca mais voltasse aqui, ou que eu voltasse com advogados e raiva,
Mas eu não vim para punir, eu não vim para apontar dedos. Ele fez uma pausa e seu olhar encontrou o de Ricardo, que estava encolhido num canto, o rosto marcado pela vergonha e pelo medo. Eu vim para lembrar, continuou Cristiano, que o que aconteceu comigo aqui acontece todos os dias, em silêncio, com pessoas que não têm uma câmera para registrar ou uma senhora de bom coração para defender. A diferença é que a minha humilhação virou notícia, a de vocês vira só mais uma noite fria. E isso não está certo. Ele caminhou em direção a Ricardo, que se encolheu ainda mais, mas Cristiano estendeu a mão. Ninguém deveria ser tratado como invisível, ele disse, baixo o suficiente para que só Ricardo ouvisse. Nem eles, nem você. O erro não define quem você é. O que você faz depois dele, sim. Ricardo, em lágrimas, apertou a mão dele num gesto de redenção que calou o mundo. Então, Cristiano se virou para a multidão de câmeras lá fora e anunciou sua verdadeira resposta. Por isso, a partir de hoje, em parceria com a administração desta cidade, eu estou criando aqui, neste lugar, o projeto Olhos Abertos. Não será mais apenas um abrigo, será um centro de treinamento e requalificação para voluntários e funcionários de toda a rede de apoio. Um lugar para ensinar o mais importante, a enxergar a humanidade por trás da aparência. A tratar cada pessoa com a dignidade que ela merece, não pelo que ela tem, mas simplesmente por ser humana. O anúncio foi recebido com uma onda de aplausos emocionados, tanto dentro quanto fora do abrigo. Enquanto a equipe começava a descarregar o caminhão, Cristiano se aproximou de Dona Elsa, que o olhava com um sorriso terno. Ele se abaixou e segurou as mãos dela. Hoje, ela disse, a voz embargada, você fez muito mais do que marcar um gol numa final de campeonato. Hoje, você salvou corações. Cristiano sorriu de volta, um sorriso genuíno, cansado, mas em paz. Ele abraçou a senhora com carinho, um abraço que simbolizava o fechamento de um ciclo. Ele tinha entrado ali como um anônimo procurando a escuridão da invisibilidade e saía como um homem que tinha encontrado a luz na ação. Ele se virou e começou a caminhar para fora de cabeça erguida. As câmeras piscavam freneticamente, os repórteres gritavam seu nome, mas ele os ignorou. Continuou andando, atravessou a rua e se misturou à multidão, não mais como uma celebridade, mas como um de nós. Quantos Ronaldos passam por nós todos os dias sem serem vistos? Quantas Donas Elsas deixamos de encontrar porque não paramos para olhar? Essa é a pergunta que fica no ar. Se essa história te fez pensar, se te tocou de alguma forma, faz o que a gente combinou. Compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Se inscreve no canal para mais histórias como essa, que nos fazem refletir sobre o que realmente importa. E o mais importante de tudo, comenta aqui embaixo, humanidade começa com respeito. Vamos fazer essa frase ecoar. Vamos provar que a gente pode sim escolher ter os olhos abertos. Pausa. Respira fundo. O que fica de verdade depois de uma história como essa, sabe? Quando as luzes das câmeras se apagam, quando o caminhão de doações vai embora e o silêncio volta a tomar conta daquele abrigo, o que sobra dentro da gente? Se a gente deixar essa história ser apenas sobre o Cristiano Ronaldo, a gente perdeu o ponto principal. A gente perdeu a chance de olhar para o que realmente importa. A figura dele, o fato de ser um dos homens mais famosos do planeta, não é o centro da história. Ele foi a lente de aumento. Ele foi o megafone que deu volume a um grito que é sussurrado todos os dias nas nossas calçadas, nos nossos semáforos, nas portas das nossas igrejas. O verdadeiro protagonista dessa história não é o Cristiano, é a invisibilidade, é o preconceito, é a nossa assustadora capacidade de olhar para um ser humano e não enxergar nada. Vamos ser honestos. Quantas vezes a gente já não fez o papel do voluntário Ricardo, não com a mesma agressividade talvez, mas com a mesma cegueira? Quantas vezes a gente, andando na rua, viu alguém pedindo ajuda e desviou o olhar, fingiu que estava mexendo no celular? Quantas vezes a gente subiu o vidro do carro no farol,
Quantas vezes a gente passou por alguém dormindo num papelão e o único pensamento foi de incômodo ou pior, de medo? Essa é a nossa invisibilidade seletiva. A gente escolhe quem merece o nosso olhar, quem merece o nosso bom dia. A gente cria rótulos instantâneos baseados na roupa, na cor da pele, no cheiro, no jeito de falar. Em segundos, uma pessoa com uma história, com sonhos, medos, com uma mãe que talvez a espere em algum lugar, vira apenas o morador de rua, o pedinte, o nóia. Vira uma categoria. E quando a gente transforma alguém numa categoria, a gente tira a humanidade dela. Fica mais fácil de ignorar, fica mais fácil de não sentir. A primeira grande lição que essa história esfrega na nossa cara é o perigo mortal do rótulo. Para aquelas pessoas no abrigo, o cristiano não era um homem. Ele era uma sequência de rótulos. Primeiro, o tiozão se achando. Depois, o ladrão de cobertor. Por fim, o cara de bandido. Nenhum desses rótulos era real, mas para todos os efeitos, eles se tornaram a realidade dele naquele momento. Eles definiram como ele foi tratado. Eles quase quebraram o espírito dele. E a gente faz isso. A gente faz isso no trabalho, quando rotulamos o colega de puxa-saco ou preguiçoso. A gente faz na família, quando rotulamos um primo de ovelha negra. A gente aplica etiquetas e paramos de enxergar a pessoa. Passamos a ver só a capa do livro e uma capa que nós mesmos desenhamos. Mas aí vem a Dona Elsa. E com ela, a segunda e mais poderosa lição: o poder de enxergar. Por que ela o reconheceu? Não foi porque ela viu o jogador milionário. Foi porque ela viu o homem que, anos antes, sentou ao lado da sua irmã doente e lhe deu atenção. A memória dela não estava ligada à fama dele, mas à humanidade dele. Ela não viu o rótulo de celebridade. Ela enxergou a lembrança de um ato de bondade. Enxergar é diferente de ver. Ver é um ato físico, passivo. Nossos olhos captam imagens. Enxergar é um ato da alma. É um ato de escolha. É decidir olhar para além da superfície. É ter a curiosidade de se perguntar: qual é a história por trás desse rosto cansado? O que levou essa pessoa a estar aqui? Dona Elsa nos ensina que a cura para o veneno do preconceito é a conexão humana, é a memória, é a gratidão, é a decisão de ver o outro como um igual, como alguém que, assim como nós, tem uma história. E isso nos leva à terceira e última lição, a mais difícil, a que exige que a gente se levante da cadeira. A indignação é fácil. Ficar com raiva do Ricardo, se emocionar com a Dona Elsa, aplaudir o Cristiano, tudo isso é a parte fácil. A pergunta de verdade é: e agora? O que a gente faz com esse sentimento todo? Cristiano Ronaldo deu a resposta. Ele não usou a sua dor para se vingar. Ele não pediu a cabeça do Ricardo numa bandeja. Ele não processou o abrigo. Ele pegou a humilhação, a vergonha, a raiva e transformou em tijolo. Em fundação. Ele construiu algo. Ele criou o projeto Olhos Abertos. Ele transformou indignação em ação. Essa é a nossa tarefa. A gente não precisa criar uma fundação. A nossa ação pode ser muito menor, mas com um impacto gigante. A nossa ação é no dia a dia. É dar um bom dia sincero para o porteiro do nosso prédio, para a moça da limpeza do nosso trabalho. É perguntar o nome da pessoa que nos vende bala no semáforo. É comprar o pão na padaria do bairro em vez de no grande supermercado. É ouvir um amigo que precisa desabafar sem ficar olhando o celular. É não passar para frente uma fofoca que vai rotular alguém injustamente. A verdadeira humanidade não está nos grandes gestos televisionados. Está nos pequenos atos de reconhecimento diário. Está na nossa capacidade de fazer o outro se sentir visto, de fazer o outro se sentir humano. Esse, meus amigos, foi o gol mais bonito da carreira do Cristiano Ronaldo. Um gol que ele não marcou com os pés, mas com o coração. Um gol que nos convida a entrar em campo e jogar junto. O mundo não precisa de mais juízes, já temos demais. O mundo precisa de mais Donas Elsas.
pessoas com a memória do coração e com a coragem de enxergar. E é exatamente por isso que este canal existe, para contar histórias que nos fazem parar, respirar e olhar para dentro, para nos lembrar de que, no fim do dia, somos todos muito mais parecidos do que diferentes. Se essa mensagem, se essa reflexão fez algum sentido para você, se ela tocou em algum lugar aí dentro, então eu te peço para fazer parte desse movimento. Deixa o seu like. Mas não um like automático. Um like que signifique eu entendi a mensagem. Um like que seja o seu sim para um mundo com mais respeito. Compartilha esse vídeo. Pensa em uma pessoa que precisa ouvir isso. Manda naquele grupo da família, dos amigos do trabalho. Às vezes, uma história como essa é a faísca que a gente precisa para começar uma conversa importante e mudar uma mentalidade. E claro, se inscreve no canal. Ativa o sininho, porque aqui a gente vai continuar mergulhando fundo em histórias que nos desafiam a ser melhores. Histórias que provam que a humanidade real ainda existe e vale a pena. Por último, eu quero que você participe da forma mais poderosa. Comenta aqui embaixo a frase que resume tudo isso, a frase que a gente precisa repetir para nós mesmos todos os dias. Comenta: humanidade começa com respeito. Vamos encher os comentários com essa frase. Vamos transformar esse espaço num mural de um compromisso coletivo. Obrigado por ter ficado até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. E até lá, mantenha os olhos abertos.